Olá, pessoal. Essa aula gravada ela é especial para o pessoal que não foi fazer a prova hoje, certo? Dia 7/10. E nessa aula, o que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo algumas explicações sobre a prova de matemática e a prova de inglês, ok? Então, aqui, vamos começar pela prova de matemática. Aqui nós temos a nossa provinha, certo? Não esqueçam de escrever o nome de vocês, por favor. Foi a primeira coisa que vocês façam. E em seguida nós temos a questão 1. Na questão 1 nós temos determine o seno e o cosseno dos seguintes ângulos. E aí o que, é que vocês têm que fazer? Vocês só têm que dizer o seno, qual é o seno e o cosseno desses ângulos aqui, certo? Mas eu quero as respostas em fração. Por quê? Porque todos esses ângulos aqui, eles vão apresentar correspondentes, né, valores correspondentes para o primeiro quadrante. Então, se vocês utilizarem o ciclo trigonométrico, né, vocês vão perceber que, por exemplo, o ângulo de 120 graus, por exemplo, ele tem os mesmos valores de seno e cosseno do ângulo de 60 graus, como vocês podem observar aqui, certo? Ó, raiz de 3 sobre 2 o seno e meio o cosseno. Se a gente for para 120, também é raiz de 3 sobre 2 e meio. Porém, o cosseno é negativo. Por quê? Porque esse ângulo está no segundo quadrante, certo? Então, vocês vão fazer isso para todos esses ângulos, ok? Os ângulos que eu peço na prova, aqui. Então, ó, 120, já acabei falando a resposta, 225, 330, cada um no seu quadrante correspondente, certo? Certo? Eles vão ter um correspondente do primeiro quadrante, ok? Porém, com os sinais variando de acordo com o quadrante que eles estão. Quando a gente chega nesses ângulos maiores do que 360, o que a gente faz? A gente divide por 360, certo? Faz a divisão sem vírgula, e aí o resultado da divisão vão ser o número de voltas que esse ângulo dá no círculo trigonométrico. E o resto da divisão é o ângulo em que ele para, certo? E aí, nesse ângulo, o valor de seno e cosseno vai ser exatamente o mesmo valor desse ângulo aqui, certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenha... Deixa eu abrir aqui uma... Vamos abrir aqui só para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha um ângulo de 1000. Desculpa. Vamos supor que eu tenha um ângulo de 1830 graus. Deixa eu apagar aqui. 1830 graus. Assim, certo? Eu divido esse 1830 por 360, igual a gente já viu na aula, certo? E aí aqui nós vamos ter o número de voltas, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui 5, vai dar 1800, é o máximo, é o mais perto que eu vou chegar. Fazendo a subtração aqui, nós vamos ter 30 de resto. Então, o que é que significa? Que o seno e o cosseno de 1830 graus é o mesmo seno e cosseno de 30 graus, certo? Para o mesmo quadrante, ok? Então, vocês vão fazer isso quando o ângulo for acima de 360 graus. Ah, e quando o ângulo for negativo? O ângulo negativo, ele vai funcionar do mesmo jeito do ângulo positivo. Deixa eu abrir aqui o programa. Só que, ao invés de
ao invés de o ângulo negativo, ao invés de ele aumentar no sentido anti-horário, ele aumenta no sentido horário, certo? Então, ele começa aqui para baixo, ok? Então, por exemplo, aqui na nossa prova, nós temos menos 210, certo? O 210, sendo positivo, ele vai ficar no terceiro quadrante, certo? Só que o 210 sendo negativo, o que é que vai acontecer, ó? Ele vem aqui, ó, primeiro quadrante, quarto quadrante, certo? Aí os ângulos estão aumentando, aí menos 90 graus aqui, ok? Nessa parte. Aqui eu já estou no terceiro quadrante, eu vou até menos 180 graus. Aí o 210 vai estar por aqui, ok? Esse daqui é o quê? É o segundo quadrante. 210 negativo fica para esse lado aqui, ok? 210 positivo ficaria para cá, aqui, nesse quadrante aqui, ó. 210 positivo, 210 negativo vai ficar aqui, certo? É invertido. Ok. E aí vocês façam a mesma coisa para os demais ângulos, certo? Na questão 2, eu peço, converta os ângulos da questão anterior para radianos. Vejam que todos os ângulos aqui estão em graus. O que é que vocês vão fazer? Converter para radiano, certo? Lembrando que para converter para radiano, o que é que você precisa fazer? Você só precisa fazer uma regra de 3. Você vai ter o ângulo em graus, por exemplo, vamos supor que eu queira transformar 90 graus em radiano, certo? Então, tem aqui 90 graus, vai estar para x, 180 graus, está para π radiano, ok? Aí eu faço a multiplicação cruzada. Se quiserem fazer direto, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem colocar o ângulo que vocês querem alfa vezes π, certo? Sobre 180. Dessa forma aqui, certo? E aí vocês vão obter o ângulo em radiano, mas tem que simplificar. No caso aqui, por exemplo, a gente vai ter, ó, esse alfa seria o 90, né? Então, eu vou ter 90 vezes π, certo? Sobre 180. Simplificando o 90 com o 180, nós vamos ter, o 90 vai ficar 1, né? Se eu dividir por 90. E o 180 vai ficar 2. Então, vai ficar um π sobre 2, ou π sobre 2, se você preferir, certo? Então, eu quero isso no formato de fração também, ok? Na primeira questão, tomem cuidado com os sinais, certo? Cada quadrante vai ter um sinal positivo ou negativo para seno e cosseno, dependendo do quadrante em que ele se apresenta. Lembrem-se do estudo e das anotações que eu passei para vocês fazerem no caderno, mas que também tem na apostila, ok? Prestem bastante atenção. E leiam a apostila, se forem consultar a apostila, ok? Nessa daqui, nós temos, na questão 3, uma questão sobre função trigonométrica, certo? Aqui eu dou 3 funções trigonométricas simples, ok? E os gráficos dessas funções, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês só vão associar a função ao seu devido gráfico. Isso aí está descrito na apostila claramente, isso é uma questão dada, ok? Vocês vão dizer qual o gráfico da função cosseno, qual o gráfico da função seno, qual o gráfico da função tangente, ok? Na questão 4, nós temos uma questão simples de seno e cosseno, nada muito diferente do normal, certo? Então, um avião decola, né, e percorre uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que o avião suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana, né, ou seja, a pista é plana, não considera como se a Terra fosse plana. Depois de percorrer 1.000 metros, qual a altura atingida pelo avião, certo? Então, o que é que acontece aqui? Você vai ter o seguinte, o avião está subindo aqui, certo? Ele forma com o chão um ângulo de 30 graus. Aqui,
meu aviãozinho aqui, ó. Certo? Aqui ele percorreu 1.000 metros. Aí eu quero saber a altura que esse avião está. Ok? Isso aqui é o que eu quero descobrir. Tranquilo? Facinho de resolver. Por fim, na questão 5, eu peço que vocês determinem o período, os períodos e o conjunto imagem das seguintes funções trigonométricas. Então, o que é que vai ser o período e o conjunto imagem? Eu vou querer que vocês façam o seguinte, vocês peguem aqui, me digam qual é a imagem é o quê? São os valores que o gráfico dessa função vão atingir no eixo do y, certo? Então, os valores vão da onde até aonde? Eles sempre se repetem, esses valores. Vão de um valor até um certo valor no eixo do y, certo? E o período é quantos graus leva para poder essa função se repetir, o gráfico dessa função. Veja só, começou aqui, desceu, aí voltou, parou aqui, ó. Daqui para frente está repetindo, tá vendo? Daqui para trás também repete, o gráfico é sempre a mesma coisa. Ele forma uma espécie de U, ok? Uma parábolazinha, que ela vai descendo mais, ficando suave, depois sobe, aí fica suave de novo, ok? Mesma coisa para todos. Você vai verificar quanto que ele repete e aí você diz o período, certo? A imagem vocês podem chamar de IM e representar na forma de intervalo, sem problema. Vocês colocam imagem é igual a, aí coloca fechado em um valor da resposta até outro valor da resposta, certo? Intervalo. Enquanto que o período ele vai ser um valor que pode ser em graus ou pode ser em radiano, certo? Se for, por exemplo, 360, 2π radiano, ou pode ser 360 graus, tanto faz. Ok? Isso significa o quê? Significa que de 0 até 360 ou de 0 até 2π radiano, esse gráfico ele vai se repetindo. Nem sempre vai ser 360, certo? O período. Então, prestem bastante atenção que existem uns casos em que muda. Isso muda quando? Quando a gente tem um valor que multiplica o x aqui, certo? Então, observem bem, com cuidado. Multiplica ou divide x. Tranquilo? Então, essa prova de matemática vocês vão responder para depois entregar. E assim que vocês entregarem, eu já corrijo, ok? Nossa prova de inglês, agora, também está muito fácil, certo? Nós temos aqui a primeira questão, uma questão de marcar, certo? Que diz o seguinte, choose another way of saying, there isn't anyone else like Mr. Jones. Então, dessas alternativas aqui, vocês vão escolher a alternativa que expressa o mesmo sentido dessa frase aqui, ok? Tem que expressar o mesmo sentido. Na 2, nós temos fill the blanks with the following words. Everything, some, any, no, anyone, anything, somewhere, and every. Vai ter um espaço para cada uma dessas palavras, perfeitamente, certo? Então, as palavras não se repetem e nem vai faltar palavra, ok? Então, preencham. Nessa daqui, nós temos fill the names of 15 countable nouns in the box and circle them, ok? Nós temos aqui, desses nomes aqui, 15 são contáveis. Eu falei fill, né? Find the names. 15 nomes aqui são coisas contáveis, certo? Então, lembrem bem, as coisas contáveis, você pode tirar pela regrinha do que é incontável. As coisas incontáveis são coisas líquidas, coisas gasosas, coisas que estão no formato de pó, certo? Tipo uma farinha,
areia, certo? Na forma pulverizada, e coisas sólidas que são mensuradas em gramas, certo? Tudo que é medido por quilo é incontável também, certo? Outra coisa importante é vocês observarem que quando nós temos um conjunto de coisas que apresenta coisas diferentes, certo? Esse conjunto de coisas também é incontável. Por exemplo, se eu tiver ferramentas, eu tenho ferramentas, certo? Ferramentas em inglês são incontáveis, certo? Cada ferramenta em específico, ela pode ser contada. Por exemplo, eu tenho ferramentas na minha caixa de ferramentas. As ferramentas são incontáveis, mas, por exemplo, chave de fenda é contável, é, uma chave de boca é contável, os martelos são contáveis, certo? Mas se eu juntar martelo, chave de boca, chave de fenda, tudo num conjunto de ferramentas, aquilo fica incontável, certo? Então, prestem bastante atenção nas palavras, quando forem circular, ok? Na próxima, nós temos a 4, né? Which is the option that completes the sentences correctly? Então, nós temos aqui várias sentenças, ok? Várias frases. Vocês vão marcar a alternativa que, na ordem, na respectiva ordem, vai completar, as palavras vão completar perfeitamente cada uma dessas sentenças, ok? Então, são só essas 4 questões, certo? Uma provinha também pequena, fácil. Vocês dão conta tranquilamente, beleza? Podem pesquisar dicionário, podem pesquisar à vontade, certo? Na sala o pessoal também pode. E não fica difícil essa prova nesse caso, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar se tiver algum problema com relação à prova, que aí, na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então, até a próxima. Valeu!